Beleza? Acho que agora já deve estar. Danilo, fale alguma coisa aí, só para eu ter uma ideia aqui, por gentileza. Pronto, professor. Tá, aqui para mim está perfeito. Eu achei muito bacana também a estrutura da plataforma com a aula aqui. Pelo Moodle, né? Estou assistindo pelo Moodle. Massa. Perfeito, então. Bom, galera, então, boa noite, né? Me apresentar, Anderson Rodrigues, tá? Sou professor de vocês de harmonia e análise musical, né? A gente sabe que é uma disciplina complicada, tá? É uma disciplina difícil. Tem suas particularidades, porque, por um lado, né? Talvez, por um lado, seja uma das disciplinas mais musicais que vocês vão ter no curso, de certa forma, né? Eu escuto muitos alunos, né, do curso de graduação de modo geral, e já era desde sempre, né, que as graduações em música, às vezes tem aquela questão assim de, professor, eu tocava, eu fazia isso, fazia aquilo, cantava, não sei o que, entrei no curso, não estou vendo mais música, né? Isso uma característica geral, né? Não é só daqui do Brasil, outros países também passam por essa situação, mas principalmente quando o curso ele é um curso que não é, por exemplo, um bacharelado ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, o nosso curso é um curso de licenciatura e muito provavelmente você deve estar sentindo aquela carga de leitura, né? Que também é importante dentro do curso, certo? E também deve estar sentindo aquela falta de música, né? De música, vamos dizer assim. Tá? Então, por mais que o nosso conteúdo, a harmonia, seja um conteúdo teórico, né? De certa maneira teórico, mas eu posso dizer que talvez seja a disciplina mais musical, não há mais, mas uma das disciplinas que tem o cunho musical. Em que sentido, né? É que a nossa preocupação principal dessa disciplina é especificamente música, né? Música, ou seja, as características melódicas, harmônicas, estruturais de uma música, tá? Claro que a gente vai aplicar isso em diversos exemplos musicais, mas basicamente é isso que a gente estuda nessa disciplina, tá? Então, eu propus essa imersão para que a gente pudesse ter um tempo maior, né, para conversar sobre as questões iniciais da disciplina, tá? Então, serão 3 dias, hoje, amanhã e sábado, mais ou menos nessa mesma estrutura, nesse mesmo horário, tá? E o que a gente vai ver, né? Basicamente, tem coisa que a gente vai trabalhar assuntos que muito provavelmente você já conhece, tá? Mas talvez, mesmo dentro dos assuntos que você conheça, talvez tenha um ou outro detalhe que talvez você não tenha ouvido falar, né? Porque às vezes também tem aquela história, a gente aprende música muito, entre aspas, sozinho, né? Assim, vai buscando uma coisa, vai perguntando para um, vai perguntando para outro, vai lendo um material aqui, vai lendo um material ali e vai desenvolvendo o conhecimento, né? E aí, esse conhecimento, às vezes, ele não está sistematizado, ele não está organizado, né? E aí você até olha e diz assim, cara, eu até sei esse negócio, mas eu não acho que eu não sei desse jeito, ou eu não sei como aplicar dessa forma, ou alguma coisa nesse sentido, né? Isso geralmente, né? Não sei exatamente se é o caso de todos, mas geralmente isso acontece porque é um aprendizado fragmentado, né? Eu ouvi uma coisa aqui, juntei com outra ali, peguei outra aqui e tal, e vou construindo aqui o meu conhecimento em música, né? E não tem nada errado em relação a isso. Entretanto, quando esse conjunto de saberes que eu estou buscando e estou pegando, eles às vezes precisam ser utilizados de alguma forma, pode ser que a organização estrutural disso não esteja
de um jeito que te permita fazer isso. Então, às vezes, limita. Né? É aquela história da pessoa ouviu falar que existe uma... Eu já ouvi essa questão, por exemplo, sobre o trítono. Né? Eu ouvi falar que tem um intervalo que ele é mais dissonante e tal, e que tinha um apelido de alguma coisa na Idade Média que não era para ser utilizado, né? Aí a gente fala, não, é o trítono. Aí, só que ele não entende exatamente o que é trítono, né? Mas como assim? Aí eu vou explicar uma quarta aumentada, quinta diminuta e tal. A quinta diminuta, quarta aumentar, como assim? Por exemplo, o dó e o fá sustenido. Aí você vai começando a juntar as coisas. Ah, tá, então peraí. E por que o nome trítono? É porque de dó para fá sustenido tem exatamente 3 tons, né? Trítono é tritonos, né? Ou seja, 3 tons, né? Então, exatamente o intervalo de 3 tons, né? E assim por diante. Então, às vezes são conceitos e conhecimentos que a gente vai ouvindo falar, mas a gente não tem uma ideia de como usa, né? E a nossa ideia hoje é a gente pegar e tentar arrumar alguma coisa nesse sentido, né? Tentar arrumar esse roteiro de conteúdos, de entendimentos, né? E aí a gente vai começar, vamos dizer assim, bem pela base, né? E vai tentar chegar no que vocês precisam, por exemplo, para essa primeira disciplina, Harmonia e Análise Musical 1, tá? Então, isso é basicamente o que a gente vai ver nesses 3 dias. Então, vamos lá. Então, como e por que se estuda harmonia? Né? Eu elenquei aqui algumas ideias, e aí, antes disso, deixa eu só dizer o seguinte. Eu vou tentar apresentar algum conteúdo, certo? E quando chegar em determinado ponto, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Eu preciso fazer dessa forma, senão a gente não consegue vencer o conteúdo, tudo bem? Então, assim, eu vou apresentar alguns slides até determinado ponto, e aí, quando eu chegar nesse ponto, eu abro para as perguntas, depois a gente volta para o slide de novo, eu apresento até determinado ponto, a gente abre para as perguntas de novo e assim por diante, tudo bem? Porque senão a gente não consegue vencer o conteúdo, tá certo? Qualquer coisa, ou você anota, ou se você tiver no YouTube, você já escreve aí a tua dúvida no YouTube, porque aí daqui a pouco, quando eu abrir para as dúvidas, eu vou olhar no chat do YouTube também, e aí vou poder tirar essa dúvida. Tudo certinho? Então vamos lá. Então, assim, ó, por que harmonia, né? Obviamente, a harmonia é um dos principais componentes da música, né? Aquela história, a música é formada por quê? Melodia, harmonia, ritmo e tal. Vocês lembram disso, né? Então, a harmonia é uma das principais partes da música. Na verdade, para mim, não existe música sem harmonia, certo? Quando a gente considera que a harmonia é um conceito amplo, certo? O que a gente estuda nessa disciplina, a gente chama de harmonia tonal, ou seja, é uma harmonia específica, uma harmonia particular do sistema tonal, tá? Da música tonal. Mas existem diversas outras abordagens harmônicas, que podem ser a modal, a atonal, a microtonal, etc. Então, a harmonia é um conceito amplo, tá? Não tem como estudar toda a harmonia, vamos dizer assim. Vou estudar harmonia modal, vou estudar harmonia microtonal, vou estudar harmonia atonal. Não tem como estudar todas as harmonias, por assim dizer, vou chamar dessa forma, sem precisar de pelo menos uns 5, 6 a 7 anos, entendeu? Porque é realmente muita coisa. Então, quando a gente entende que a música é algo extremamente amplo, porque obviamente já faz parte da história da humanidade desde sempre, né? A gente entende também que estudar algum aspecto da música, a gente acaba tendo que pensar alguma coisa, né? Porque senão a gente não consegue simplesmente estudar, né? Certo? Então, um dos principais componentes da música, ok? Vou voltar aqui. Além disso, porque a harmonia sempre esteve presente na maioria das manifestações musicais. Né? Então, algumas manifestações musicais, a gente pode olhar e dizer, talvez não tenha harmonia, tipo ritmo ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas, na grande maioria, nós temos harmonia. Além disso, porque o desenvolvimento histórico da música baseia-se na evolução da harmonia, ou seja, quando eu estudo história da música, eu vou perceber que ela não está aí
à toa, história da música, tá? Tudo que acontece na música, desde a Grécia, passando por tudo que a gente conhece, né? De alguma forma tem a ver com a evolução do próprio pensamento da harmonia, tá? Lá na Idade Média, as pessoas pensavam a harmonia de um jeito, então a música acabava sendo daquela forma. No Renascimento, a harmonia foi pensada de outra maneira, então a música acabou sendo apresentada de outra forma, tá? E assim por diante. Então, entender a harmonia permite conhecer melhor a própria música, né? Porque se eu estou entendendo sobre as estruturas da música, se eu estou entendendo sobre a forma de fazer música, se eu estou entendendo sobre como a música se desenvolveu na história, eu estou entendendo muita coisa da própria música, né? Obviamente está interligado com as questões da harmonia. Além disso, amplia a percepção musical. A gente vai ver que a gente vai, ao longo da disciplina, fazer algumas atividades de percepção mesmo, de ouvir o acorde, de ouvir um arpejo, de ouvir um som específico, tá? Permite amadurecer e reforçar a nossa compreensão sobre música. Como estudar? Aqui é que é importante. Tá? Por que é importante saber como estudar? Porque, como eu falei, e pensando ideias, pode ajudar a ter uma ideia geral, mas às vezes não ajuda a eu conseguir colocar na prática ou explicar alguma coisa que está acontecendo harmonicamente. Então, por quê? Porque a base da harmonia é essencialmente a teoria e a notação musical. Tá? Então, eu preciso me aprofundar nas questões de teoria. Então, a harmonia deve ser estudada associada à prática. Isso também é importante, tá? Não adianta só um estudo de harmonia, sei lá, só no papel, né? Eu sei as formulazinhas, eu sei como fazer a escala, eu sei como entender os intervalos, eu sei como montar os acordes e tal. Isso ajuda? Claro que ajuda, mas se você não pratica essa harmonia, esse conhecimento ele fica em vão, né? Ele fica um conhecimento ali perdido, tá? Então é importante que você pratique isso. Como é que você vai praticar? Você pode praticar tocando um instrumento, você pode praticar tocando, aliás, cantando, você pode praticar ouvindo, tá? E existe hoje diversas formas de você praticar. Por exemplo, professor, eu não toco instrumento harmônico. Não estudei violão, não estudei teclado, não estudei uma escaleta, nem nada disso. Beleza, tudo bem. Você consegue estudar? Tipo assim, você não estudou até agora, mas você consegue pegar um teclado, pegar um piano, pegar alguma coisa nesse sentido e estudar? Não, professor, eu não tenho piano, eu não tenho violão, não tenho... beleza. Mas, hoje em dia, você tem, por exemplo, os aplicativos de escrita de partitura, né? E ali ajuda também, porque você vai montar os acordes, vai montar as estruturas, entendeu? E você vai pelo menos escutar, certo? Então é uma das questões que é importante você fazer, praticar. A harmonia é um conhecimento sistemático, como eu estou falando até agora, né? Ele precisa de um estudo linear, ele precisa que as lacunas sejam preenchidas ao longo do processo de estudo, senão essas lacunas poderão fazer falta lá na frente, né, de conhecimento, tá? Então, deve-se buscar tirar a dúvida o quanto antes, né? Quanto mais tempo você ficar com a dúvida, mais nebuloso vai ficar o próprio entendimento daquilo que você leu ou que você entendeu, né? Por exemplo, eu entendi o que é o acorde maior, como é que forma um acorde maior, beleza, mas fiquei na dúvida sobre como é que forma um acorde diminuto. É importante tentar tirar essa dúvida o quanto antes. Por quê? Porque senão lá na frente a própria dúvida do acorde diminuto pode interferir no conhecimento, no entendimento que você tem sobre acorde maior, tá? Parece doido isso, mas é assim que acontece mesmo. Com o tempo, o cara vai se perguntar, não, mas isso era maior ou menor, hein? Como é que era isso mesmo? Aí, quer dizer, você começa a confundir as coisas, tá? Outra coisa, entenda, né, que não existe uma harmonia, mas várias harmonias, aquilo que eu falei agora há pouco, né? E por que é importante isso? Porque às vezes, quando você vai para um canal que vai explicar sobre harmonia, por exemplo, sei lá, no YouTube, ou no Instagram, ou sei lá, através de um livro, etc., a depender do meio que você está estudando ali, a depender do meio, o que pode estar sendo dito ali não corresponde à harmonia tonal, certo? Corresponderia a outro tipo de abordagem harmônica, tá? Além de ter uma série de conhecimentos sobre a harmonia que
entre aspas, vagueiam, né, por aí, certo? E por isso é importante a gente entender, bom, que tipo de harmonia eu estou estudando, né, para que eu possa estudar os conceitos exatamente daquilo, certo? E não me perder ao longo do processo de estudo. Obviamente que depois você pode estudar outros conceitos, né, vamos dizer assim, conceitos correlatos e tudo mais, tá? Então, por onde vamos começar? Primeiro passo da teoria, né? Principalmente sobre escalas e acordes. Segundo passo, da sobre notação musical. Isso aí são passos para você fazer, né, para você pensar assim, bom, é a maneira como eu vou estudar em casa, ou enfim, tá? E a gente também vai fazer isso aqui na imersão. Terceiro passo inicial, voltar a praticar um instrumento harmônico, certo? Então, a parte do instrumento harmônico também é importante. Dicas: reserve um tempo por dia, ou pelo menos alguns dias na semana, né? Ou todo dia, tipo 15, 20 minutos todo dia, ou meia hora, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, para poder estudar, certo? Outra dica: enfrente suas dúvidas, né? Não deixe elas ali, tipo, pô, tive dúvida numa coisa, vou deixar ela ali porque pode ser que um dia eu aprenda sobre. Não, se te foi apresentado aquele conteúdo e ficou com dúvida, coloque essa dúvida, tá? De alguma forma apresente essa dúvida. E, principalmente, pratique, 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 tá? Pratique muito. A harmonia é essencialmente um conjunto de prática, tá? Então vamos lá. Antes de começar o nosso conteúdo específico, né? Vou abrir um tempinho aqui para as nossas dúvidas e quem quiser falar alguma coisa rapidinho para a gente continuar. Professor, Opa. O senhor vai disponibilizar esse slide para nós? Vou. Só essa pergunta. Na verdade, mais do que isso, eu tenho um outro material bem mais completo, tá? Que me ajudou a fazer esse slide, que é o que eu vou depois mandar para vocês, tá? Professor, só uma dúvida aqui. O senhor vai colocar no final das aulas, mais ou menos, os assuntos já tem, né, da prova, mas mais ou menos assim, uma simulação de como vai ser ela, para nós, no final. Não, no final desse treinamento, não, certo? Mas vou colocar no Moodle depois, certo? Um simulado da avaliação, que vai ser na próxima semana. Próxima? Não, na outra, né? Então, assim, não vai ser hoje, mas eu vou colocar isso, tá? Pronto, ok. Beleza. Então vamos voltar aqui para o conteúdo, né, gente? Eu acho que a partir do momento que eu for apresentando o conteúdo é que talvez vá aparecendo mais dúvidas específicas sobre o conteúdo, né? Então, assim, a gente vai começar bem da base mesmo, né? Talvez, como eu falei, algumas pessoas vão estranhar, porque, mas isso aí, professor, isso é tão básico, você já sabia e tal, isso e tal. Beleza, não tem problema, certo? Mas, assim, como eu não sei quais são as dúvidas gerais de todo mundo, né? E pode ser que tenha gente que tenha alguma dessas dúvidas do conteúdo que eu vou colocar aqui, tá certo? Então a gente vai começar bem da base, tá? Mas a gente vai tentar passar rapidinho por essas coisas para a gente não ficar muito tempo nelas, tá bom? Então vamos lá. Então todo mundo já sabe que nós temos um sistema musical. Então, novamente, a harmonia que nós estamos estudando aqui é a harmonia tonal, certo? A harmonia tonal e principalmente sobre o foco, né, da harmonia tradicional, ou seja, aquela que foi construída ao longo dos anos, tá? Desde lá da Idade Média até os dias atuais. Não é exatamente o que a gente chama de harmonia popular, certo? Embora a gente vai falar várias coisas aqui na disciplina que vão servir para a música popular, tá? E a gente vai fazer uma aproximação dos conteúdos de harmonia tradicional para a harmonia popular ao longo da disciplina. Que quando eu digo ao longo da disciplina, é a harmonia tonal, a harmonia análise musical 1, 2 e 3, né? Então a gente vai fazendo ao longo dessas 3 disciplinas, né, dos 3 semestres que a gente vai estudar harmonia, a gente vai fazendo essa aproximação entre a tradicional e a popular, tá certo? Então vamos lá. A gente já sabe que a música é formada por notas, só que geralmente a gente acha
né, assim, no senso comum, que só são 7 notas, mas na verdade são 12, né? Sendo que essas 12 notas, elas estão divididas, né, o que a gente chama de espectro sonoro, né, de todas as notas possíveis, em grupos, né, de 12 em 12. Né? Aqui está uma representação rápida, né, no piano, desses grupos. Né? Então, você tem grupo mais grave das 12 notas e assim por diante. Por que se agrupa dessa forma? Porque essas notas, acusticamente, elas têm relações, tá? Uma relação acústica específica, certo? E por isso que se agrupa dessa forma. Se não fosse esse agrupamento, nós não estaríamos falando de 12 notas, nós estaríamos falando de 80 notas e cada um com o seu nome, entendeu? Então, pensar dessa maneira, que seriam 80 notas, 80 e 90 notas, 88 notas e tal, inviabilizaria qualquer estudo teórico, porque como é que você vai relacionar essas coisas? Muito dificilmente você conseguiria relacionar, entendeu? Então, da forma como foi construída essa ideia, ou seja, grupos de 12 notas e todos os sons que existem, né, os sons musicais, isso ajudou a organizar, de alguma forma, um sistema que estivesse dentro dessas 12 notas, certo? Então, quando a gente fala de escala cromática, não é só porque alguém colocou esses sons no grupo de 12, não, certo? Mas, principalmente porque ter organizado de 12 em 12 permitiu eu sistematizar esse negócio de uma maneira específica, tá? Beleza. E aí as 12 notas, elas foram ao longo do tempo, né, mudando, elas antes eram dadas, os nomes delas eram números, né, lá atrás, lá na Roma, né, eram os números que a gente conhece hoje por graus, né, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau, era assim que elas eram se referidas, né, ó, a nota 1, a nota 3, a nota 6, não tinha nomes, certo? Eram números, tá? Depois, mais na frente, na Idade Média, né, início da Idade Média, ali mais no século V, elas recebem as famigeradas letras, né? Então, o A, o B, o C, o D, o E, o F, etc., tá? E o G. E aí as notas musicais eram, ora apresentada com números, algoritmo romano, e ora apresentado com letras, né? Ah, me deu um D aí, me deu um E, me deu um G, etc., me deu um A. E os nomes das notas não existiam até então, certo? Eram essas duas nomenclaturas que nós tínhamos para determinar o nome das notas. Além disso, a altura exata de cada nota também não existia, certo? Então, assim, você chamar o 1 de 1, você não necessariamente esse 1 aqui era o dó, entendeu? Ou era o ré, ou era o mi, ou era, não, era o 1 dentro de um sistema daquele instrumento que estava sendo tocado, tá? Era o 2 dentro do sistema daquele instrumento que estava sendo tocado. Então, veja, o 2 para uma espineta era às vezes diferente do 2 de um alaúde, certo? Ou o 2 de uma flauta, ou o 2 de uma sacabucha, etc. Tá? A mesma coisa as letras, tá? O A não era necessariamente a nota Lá, certo? Era um som que eles representavam com o nome A, certo? E o A no alaúde é uma coisa, o A na sacabucha é outra coisa, e assim por diante, certo? Então era assim que eles lidavam com música. Até que veio um cidadãozinho, né, o Guido d'Arezzo, o monge Guido d'Arezzo, e olhou e disse assim, não, vamos colocar nome nesse negócio. E aí colocou esses nomes aí, baseado lá no hino do São João, etc. Tá? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, passou a ser assim a partir da segunda metade da Idade Média. Tá? E aí agora, essas notas, o nome da nota, o Dó, ele passou a ter uma altura próxima, né? Ela não era exatamente a mesma altura sempre, mas agora era uma altura mais próxima, tá? Era um dó e tá, né? Que esse dó agora tem uma identidade, certo? Mas a gente vê aqui, por exemplo, nesse slide que nós temos as notas, só que auditivamente, entre as notas você tem alguns espaços, né? Que eu coloquei com um X aí vermelho. Então, entre o dó e o ré, eu tenho o som da nota dó, o som da nota ré e eu tenho um som no meio aqui, certo? Um som no meio entre dó e ré. Esse som no meio era tocado como nota, certo? Só que eles não tinham um nome ainda, certo? E foi com o tempo depois que
passaram a ser chamados de sustenidos e bemóis, certo? Então aqui nós temos, primeiramente, a escala cromática, e a partir daí a gente começa a chamar de escala cromática, a gente já está aí no Renascimento, tá? Então você tem o Dó, entre o Dó e o Ré você tem o Dó sustenido, isso pensando na escala ascendente, né? Eu estou subindo de meio e meio tom, Dó, Dó sustenido Ré, Ré sustenido Mi, Fá, Fá sustenido Sol, Sol sustenido Lá, Lá sustenido Si, Dó, certo? Então essas 5 notas, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, são as notas que a gente chama de notas com acidente, né? Notas acidentadas. Agora, percebe que se subindo entre o Ré e o Mi é o Ré sustenido, descendo eu tenho uma outra configuração. Por quê? Porque eu já não vou utilizar o símbolo de sustenido, eu vou utilizar o símbolo do bemol. Então, descendo ficaria Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si e o Dó. Percebe que entre o Ré e o Mi, né, você tem subindo Ré sustenido, descendo Mi bemol. Então, o Ré sustenido e o Mi bemol corresponde ao mesmo lugar, ao mesmo xizinho ali entre o Ré e o Mi, sendo que eles têm nomes diferentes, tá? Então, subindo ele recebe o nome de sustenido, descendo ele recebe o nome de bemol. Veja, essa regra do subir e descer só é válida, atenção, só é válida na escala cromática, tá? Essa regra só é válida na escala cromática. Por quê? Porque quando a gente for para a escala diatônica, ou seja, as escalas maiores e menores, algumas notas precisam ser sustenidas, outras notas precisam ser bemóis, e não dá para você trocar sustenido por bemol, bemol por sustenido. Na escala cromática, você pode trocar, mas na escala maior e menor, não. Tá? Na escala diatônica, não. Certo? Vamos para frente. Então, lógico que para além de chamar o nome das notas, para além de entender como é que essas notas podem ser nomeadas, eles também queriam escrever essa nota de alguma forma, né? Fazer uma notação, tá? Então existia uma evolução nessa notação histórica, teve várias coisas antes, etc., neumas e uma série de outras coisas, até que apareceu no sistema atual da partitura, que surgiu da seguinte maneira. Inicialmente era uma única linha vermelha, tá? Era realmente vermelha, era uma única linha vermelha, e essa linha ela conseguia descrever 3 notas, né? Então, se eu chamasse essa linha de Dó, certo? Se eu chamasse essa linha de Dó, em cima da linha eu teria o Dó, acima da linha, depois da linha, o Ré, e abaixo da linha, ou seja, antes da linha eu teria o Si. Então, eu consigo, a partir de uma única linha, representar 3 notas. E percebe, ela vai estar organizada no tempo, né, através dessa seta, e para cima seriam as notas ascendentes. Não é? Então começou a partir disso aí, uma linha chamada de Dó, em cima da linha Dó, acima Ré, abaixo Si. Tá? E aí eles perceberam que se eles acrescentassem mais linhas, outra linha acima, outra linha embaixo, eles conseguiriam fazer mais notas, né? Representar mais notas. Aqui dá um exemplo que a linha vermelha foi chamada de Sol, né? Então, em cima da linha vermelha é o Sol, abaixo dela você tem o Fá, na próxima linha de baixo você teria o Mi, abaixo ainda você tem o Ré. Acima da linha vermelha do Sol você tem o Lá, depois o Si, depois o Dó, né? Aproveitando aí. Então, você percebe que com 3 linhas, apenas 3 linhas, eu já conseguiria representar todas as notas, né? Importantes aí de uma estrutura sonora, porque olha, a nota mais grave aí é o Ré e a nota mais aguda é o Dó, percebe? Então você já tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá? Praticamente a escala toda aí pensando em Ré, tá? Então perdurou durante muito tempo esse sistema de 3 linhas até que, né, você vê então um sistema de 5 linhas, né? E essas 5 linhas agora conseguia representar muito mais notas, e foi muito importante esse sistema de 5 linhas, tá? Para representar principalmente música vocal, né? Música cantada, né? Por quê? Porque ela se aproximava muito da tessitura da voz, tá? Essa quantidade de notas que você vê aí, né? Ela é muito próxima da tessitura vocal, ou seja,
uma única pessoa cantando, conseguiria cantar todas essas notas, tá? Então, as 5 linhas acabaram sendo fixadas e não um sistema de 6, de 7, de 8, de 10, de quantas linhas fossem, porque 5 linhas era suficiente para alguém cantar todas as notas que estavam dentro dessas linhas. Percebe que nas linhas que eu coloquei aí não tem uma linha vermelha para indicar uma referência, tá? Por isso eu não posso nomear nenhuma dessas notas com nenhum nome, né? Essa primeira nota aí, que está na primeira linha de baixo, né? A primeira linha, nessa partitura, nesse pentagrama, ela não teria um nome, não teria uma. Eu não posso chamar ela de nada, nem de Ré, nem de Lá, nem de Si, eu não posso chamar de nada. Por quê? Porque falta uma referência, tá? Falta alguma coisa para dizer, olha, qual é a minha referência para poder eu saber que nota é essa, né? Como tinha antes nas duas, que era a linha vermelha, tá? A referência é chamada de clave ou chave, né? Que é esse símbolo que vocês já conhecem, tá? Esse símbolo, que são basicamente 2 que a gente utiliza mais, né? Tem um terceiro, mas que a gente utiliza menos, né? A clave de Sol e a clave de Fá, eles basicamente existem para apresentar uma referência, né? Para não ter uma linha de cor diferente, né? Ao invés de ter uma linha de cor diferente, você tem um desenho que representa alguma coisa. Por exemplo, a clave de Sol, neste caso, ela está dizendo que a nota Sol está na segunda linha. Tá vendo que tem uma nota aí, né? Sol, Sol na segunda linha. Você tem aí a nota Sol, tá? E embaixo você tem a clave de Fá, que aí você tem o Fá na segunda linha de cima para baixo, né? E você vê que até o desenho nos ajuda talvez a ver isso, né? Porque eles naquela época, a gente está falando mais ou menos aí final da Idade Média, Renascimento e tal, eles tinham muito pensamento simétrico, né? De simetria, né? E aí é como se eu estivesse espelhando, né? Assim, ó, o que eu tenho embaixo, eu espelhei para o que eu tenho em cima, certo? Então eu peguei lá de cima e fiz isso, né? Então eu tenho segunda linha de baixo para cima e lá embaixo eu tenho segunda linha de cima para baixo. E eu tenho 2 notas muito importantes aí, o Sol e o Fá, certo? A clave de Sol e a clave de Fá, identificando a nota Sol e a nota Fá. E elas são notas extremamente importantes para o sistema tonal, tá? Por quê? Porque elas são notas equidistantes, ou seja, com a mesma distância da nota Dó, que é essa última nota que você encontra aí nesse gráfico, né? Neste caso, nessa partitura, o Dó 3, né? O Dó 3, nesse caso, veja, tanto na clave de Fá, esse Dó é o Dó 3, quanto na clave de Sol, esse Dó também é o Dó 3. Ou seja, eles estão escritos de forma diferente, mas é exatamente a mesma nota. E se você parar um pouquinho e contar desse Dó que está em cima, né, na clave de Sol, contar até a nota Sol para cima, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Você vai ver que tem exatamente 5 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? E se você contar do Dó, da clave de Fá, descendo agora para o Fá, você vai ver que também tem 5 notas: Dó, Si, Lá, Sol, Fá, tá? Então, eles estão, a gente chama isso de equidistância, né? Eles estão na mesma distância, o Sol para cima, o Fá para baixo, mas eles estão na mesma distância do Dó, que fica exatamente no meio, tá? Gravem isso, então, essas 3 notas que são extremamente importantes: Dó, que está no meio, Sol, que está em cima, Fá, que está embaixo, tá? Aqui nós temos mais alguma representação, principalmente mostrando aí as linhas que podem, às vezes, aparecer fora do pentagrama, que a gente chama de linha suplementar, ou seja, uma linha a mais, né, que eu coloco para representar notas mais agudas ou notas mais graves, tá bom? Então, isso aqui é o princípio da notação musical, e é importante que a gente memorize, certo? A gente vai fazer alguns exercícios, a gente vai praticar isso aqui. Isso é uma coisa que não dá para você olhar para um gráfico desse e já começar a tentar escrever qual é a nota embaixo de cada um. Não, isso é prática, tá? Prática. Vocês vão ver que na aula de hoje e na de amanhã a gente vai olhar muito essas partituras e a gente vai praticar muito a leitura de notas na partitura, tá? E é assim que você aprende, tá? Você não aprende sentando e tentando colocar o nome de cada uma das notas, não.
tá? Isso é um exercício interessante? Mas é a prática mesmo, é tentar ver o acorde, é tentar ver o que está acontecendo, etc, tá? Então vamos lá. Voltando agora para a questão do tom, semitom e acidente, né? Então a gente já sabe que as notas musicais, né? O dó, que está ali na primeira linha suplementar inferior da clave de sol, né? Como a gente viu no gráfico anterior, e todas as notas que se seguem depois, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Estão mais ou menos em alguma distância.